Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? São dia 13/10, são exatamente 11 horas e 45 minutos. Esse vídeo eu tô fazendo que hoje é uma segunda-feira, mais o início aí de uma semana aí. Para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Anderson Bill. Sou um bandista já há alguns anos e esse vídeo é feito mais para relatar fatos, acontecimentos dentro da casa no qual frequento já há mais de 15 anos. No caso chama CEL, Centro Espírita Umbandista, né, da Jurema Sagrada. Jurema Sagrada porque o dirigente ele faz benzimento na força da Jurema, né? Então a casa surgiu porque as pessoas que iam, no caso, tomar o benzimento e passavam mal, queriam incorporar, e ele sugeriu montar uma casa de umbanda, e desde então já faz mais de 15 anos, pelo menos eu tô com eles. E é assim, a umbanda realmente é uma religião de alta diversidade, onde ela consegue abranger vários outros cultos. Ela dá margem para que possa, por isso existe várias vertentes da Umbanda, né? Mas na verdade o principal caso da Umbanda é prestar caridade, ajudar o próximo e só fazer o bem, né? Não existe o fazer o mal na Umbanda. E no caso, os umbandistas, os médios, principalmente os iniciantes, com o passar dos anos vão presenciando e vendo coisas que, por exemplo, os umbandistas e os médios do passado não aceitariam normalmente o que hoje é feito, né? Mas isso é tudo modernidade, mas a essência da Umbanda, o transe, a espiritualidade ainda continua a mesma, não mudou. O culto sim, né? O modo de se chamar as entidades, hoje é tudo mais moderninho. A curimba, que é onde toca os atabaque, hoje existe curimbas com violão, com teclados, bateria, mas aí cada caso é cada, são as vertentes, né? O dirigente normalmente ele segue uma diretriz, um formato de umbanda que seus médios automaticamente, por vestirem a camisa da casa, vão seguir a mesma coisa que ele, né? Ou pelo menos é para ser assim, né? Mas a essência que eu falei é o amor e a caridade, então toda umbanda é umbanda. É que infelizmente por alguns umbandistas praticarem a religião de um modo assim que não condiz com a filosofia que muitas casas trabalham, acaba negredindo todas, né? As pessoas acabam generalizando a Umbanda e na verdade a assistência que aqueles que vão buscar ajuda, eles têm que ter mais ou menos esse conhecimento que cada casa tem sua doutrina, sua ritualística, né? O seu modo de prestar caridade. E que não são todas iguais, mas no final das contas todas querem ver o bem da pessoa que ali foram para procurar ajuda, né? Mas falando da minha casa especificamente, né, que é a qual eu frequento, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a todos os orixás, entidades, né, mentores que por ali passaram, que a casa cresceu bastante, graças a Deus, e hoje a gente está com um espaço assim muito bom, tanto para os médios como para assistência, né? Pelo menos hoje nós estamos no mês 10 de 2025. Essa casa foi inaugurada no dia da festa de Ogum, 23 de maio, de abril, 23 de abril, né? Que ela foi inaugurada, na verdade, na festa de Ogum. E de lá para cá, tudo que se faz é a primeira vez nessa nova casa,
que nem tivemos agora no dia 3/10, a nossa homenagem ao Zerê, né? Foi a primeira vez da casa. Mas o que eu quero dizer com Casa Nova e o espaço bom é que nós temos um espaço hoje que cabem 30 assistências sentadas com cadeira. Temos espaço que seria o Campo Santo, né? Para 30 média, onde que faz a ritualística, onde tenha a energia do Congá, né? E hoje a gente tá com um espaço muito bom, bonito. Quem vai na casa acha muito bonita a estrutura, o modo que ela tá montada. Falta algumas coisas sim, inclusive coisas principais, mas isso é com o tempo, né? Porque tudo vai dinheiro e a gente vive de doações, né? E com a mensalidade que os médium pagam. A respeito da mensalidade, alguns podem falar assim: ah, mas a Umbanda não é de graça, é grátis. Sim, ela é gratuita no atendimento à caridade. Aos médios da casa, temos que entender da seguinte maneira: não só Umbanda, como qualquer lugar que faça uma reunião para cultuar alguma coisa, fazer alguma religião, ou seguir alguma coisa, vai ter gasto, é banheiro, é água, faz um café, entendeu? Faz um chá, existe gasto, tem que limpar, produtos de limpeza, tem gasto de água, luz, enfim. Existe gasto e é óbvio que você não vai deixar isso só para uma pessoa cuidar, né? No caso dirigente, por ele ser dirigente, sacerdote, babalorixá, seja qual nome que dê a sua cultura, ele não convém só ele ajudar. Então as pessoas a gente faz, porque existe aluguel, né? Grande parte dos terreiros não são casas próprias, né? É óbvio que existe aqueles que têm o espaço próprio, mas no caso especificamente a minha é alugada. Então a gente tem um aluguel, água, luz e os outros desgastos que a Umbanda tem. Velas, né? Que não é só velas. Enfim, tem várias. Então é por isso que existe a mensalidade para os médicos, que é uma contribuição para a casa se manter, né? E fora as doações, né? Aquele que de livre, espontânea vontade queira fazer para casa, né? E a gente, esse ano, como eu falei, a casa é nova, né? Tudo está sendo a primeira vez nela. Agora já estamos no término de 2025. A gente espera para 2026 um passo um pouco maior, tanto na caridade como com as melhoras da casa, né? Tanto materialmente como socialmente, administrativamente também. Entendeu? Que hoje a gente tem o dirigente como dirigente, tesoureiro, ele mesmo faz tudo, né? E a gente já até tentou ter no caso, uma tesoureira, um tesoureiro, mas infelizmente não, não deu certo pelo motivo de não terem explicado para essas pessoas como que tinha que ser feito também. Eles fizeram uma coisa que o dirigente não ficou do agrado dele, mas também não foi culpa deles, né? Que, por exemplo, deveriam ter explicado, falando: ó, a gente quer que você cuide disso, mas vai ser assim, assim, assado. E qual que é? Eu acho que é a base ideal para qualquer casa religiosa. Se existe o dirigente, por mais que ele seja o responsável espiritual da casa, que é o correto, se ele montou a casa, se ele fundou a casa, o centro, que seja, o terreiro, ele tem que ter a palavra final. Então, por exemplo, a administração faz toda a papelada e passa para ele assinar, para ele dar o parecer final. Tesouraria faz toda a arrecadação, vê aqueles que estão em débito, vê o que a casa necessita para gasto e passa para ele, a palavra final é dele. Não que ele vai fazer, entendeu? O levantamento de tudo. Não, ele vai pegar, na verdade, tudo mastigado, mais fácil, mas a palavra final é dele. Por mais que o tesoureiro que arrecade saiba aquele que pagou ou não pagou, se é ele que vai cobrar ou não, a parte administrativa, o que precisa ser feito, a palavra final tem que ser do dirigente. Só que é óbvio que você vai entregar já tudo mastigado, tudo já pronto, ele só vai assinar. É que nem acontece em grandes empresas ou pequenas empresas que quer crescer. Tem que ter organização.
E hoje qualquer terreiro é uma microempresa, um MEI que seja, né? Então tem que ter sim a pessoa responsável só para parte espiritual, parte coisas materiais, no caso administração, arrecadação, né? E dentro da própria área espiritual tem que ter os responsáveis por uma corrente. Hoje nós temos uma corrente com 26 médios e a tendência é crescer. E para aqueles que não sabem, existem médios e médios dentro da corrente mediúnica. Tem os médios de consulta, tem os médios que estão em desenvolvimento, já em um estágio mais avançado, próximo de suas entidades também darem consulta. Tem aqueles que estão começando, tem os Cambone, entendeu? O Cambone, na verdade, muitos dos Cambones, né? No caso da minha casa, eu creio que seja um pouco, a maior parte tem vibração e está incorporando. Mas o Cambone, normalmente, às vezes, ele não tem aquela tendência. Ele é intuitivo, ele sabe captar as coisas das entidades, mas ele não incorpora. E o Cambone é uma parte importante dentro do terreiro e dentro da gira em si. Porque a ponte entre a entidade e o consulente assistência é o Cambone. E outra, para as coisas ditas da entidade para o consulente ou do consulente para a entidade, às vezes pode ficar distorcido e criar problemas, como nós já tivemos na nossa casa, mas graças a Deus foi tudo resolvido dentro, porque o dirigente foi firme e o médio também é um médio de nome, né? Que a gente sabe que não está lá mistificando, como se fala, ou fazendo sacanagem, né? Porque infelizmente nas religiões de incorporações, de transe mediúnico, existe muito aqueles que por ver que o irmão incorpora, ele não, ele acaba mistificando para achar, para ficar igual, para não ficar diferente, vai. O que mais pesa dentro da religião de Umbanda, para ser sincero, é o lance, é o fazer da incorporação. As pessoas acham que para ser umbandista tem que incorporar. Sim, a incorporação existe porque a Umbanda tem os médios de incorporação de transe que vão prestar caridade com suas entidades, seus guias que lhe acompanham. Mas existe tudo um tempo certo para isso acontecer. Vamos partir para outro tipo de religião. Um padre, ou no caso o sacerdote da Igreja Católica ou de qualquer outro segmento religioso, ele tem um preparo antes para chegar naquilo, entendeu? Ele tem alguém que vai fiscalizar ele, que vai ouvir ele, que vai ensinar ele e vai falar a hora que ele está apto ou não, entendeu? Porque nem todos têm o dom. Nem todos têm o dom de incorporação, nem todos têm o dom de prestar caridade em si. Entendeu? Tem que ter, primeiramente, gostar e muito amor no coração. Segundo, principal, que muitas entidades falam, alguns acham que fica até uma coisa meio já, entendeu? É taxativa, que é a paciência. Sem paciência você não vai a lugar nenhum. Existem aqueles médios já prontos, que estão com as entidades, com os guias deles tudo já ali, e tem aqueles que vão desenvolver com o passar do tempo. Não existe uma fórmula. Se algum terreiro falar que tem uma forma que vai fazer que você vai incorporar, me desculpe, mas não procede. Entendeu? Isso é cada um, é cada um. Tem pessoas que vai aprender em 10 meses, tem outros que vai ficar anos e assim por diante. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você vai estar com uma pessoa na sua frente que vai abrir o coração dela, vai passar os problemas dela, e dependendo do que você passar ou falar, você pode acabar com a vida da pessoa. Porque tem pessoas que interpretam muito ao pé da letra, entendeu? Você vê, os próprios médicos, determinadas coisas, eles conversando com a pessoa, eles veem se a pessoa está apta a saber de determinadas doenças ou não, ou chamam um familiar, que sabe que a pessoa vai pirar dependendo do que falar. E dentro da Umbanda não foge disso. O que acontece muito dentro da Umbanda, a gente já conversou em várias reuniões, né? Porque nós temos reuniões não só para atendimento ao público, mas tem reuniões para a gente conversar entre os médicos, né? E que grande parte da assistência ela já sai da sua casa, do seu trabalho, seja de onde que ela for para ir, num centro religioso, seja de Umbanda ou não, que vai querer ouvir alguma coisa de uma entidade ou de algum dirigente, já com a mente feita.
Então, quer dizer, qualquer coisa que fale que não seja aquilo que ela já pensava que ia ouvir, é o contrário, é ruim. Ah, essa casa não é boa, ah, o médium não está firme, ah, a entidade falou uma coisa. Porque entenda bem, a vida da gente, problemas, a gente está sujeito, entendeu? E os problemas a gente resolve mudando as nossas atitudes, entendeu? A gente tem que mudar conforme as nossas atitudes. E as pessoas às vezes querem que a entidade faça a mudança e a pessoa fique de boa. Se você não fizer por merecer, você não vai. Se você não der o primeiro passo, é 50% seu e 50% da entidade. A entidade ela te abre os olhos, ela te mostra, ela te direciona o caminho a ser seguido. A mudança vem do seu interior para fora, entendeu? E as pessoas às vezes não entendem, acham que. Porque o que acontece, vocês vão entender o que eu vou falar. Às vezes a pessoa está com alguma coisa para conseguir, vou dar um exemplo. Ela está para vender uma casa e está faltando, vai, um fio de cabelo para vender. Aí ela está perturbada. Então, olha bem, ela já está, bem dizer, concretizado, porque falta muito pouco, um fio de cabelo. Aí ela vai no centro, a pessoa fala alguma coisa que dá um estalo nela, aquele fio de cabelo ela consegue tirar e faz, poxa, olha, resolveu. E tem aquelas pessoas que às vezes está vendendo na mesma casa, mas ainda está começando, tem, vai, uma peruca de cabelo para passar. Então ela tem que ir mais vezes, vai indo. Isso é um exemplo tosco até, né? Mas é um exemplo mais ou menos assim. Então as pessoas, ah, porque fulano foi lá com cada um, é cada um. É a mesma coisa a incorporação. Tem pessoas que já estão com a linhagem nas costas, só falta fazer banho, conversar, explicar para a pessoa, e a pessoa já começa a incorporar. As entidades já estão ali, já só estava esperando a pessoa dar o passo certo, no lugar certo, né? Que às vezes o médico quer ir num lugar e as entidades que acompanham ele acham que vai ali, eu não sinto firmeza. Então, tem tudo isso dentro do lado espiritual, entendeu? Então, a gente tem que fazer por merecer tudo que a gente faz, né, na nossa vida. E voltando à casa, a casa está crescendo, a quantidade de médios está crescendo, existe muita coisa a ser falada. Lidar com um ser humano não é fácil, não é fácil, entendeu? E olha bem, vou dizer no caso o exemplo, eu e mais alguns que estamos na casa, que somos do século XX. Eu sou de 63, a data do meu nascimento, quer dizer, estou com 62 anos. Na casa tem muita gente que nasceu de 2000 para cá. Então somos os famosos jovens, né? Eu brinco, falo que é a geração Enzo, né? Que tudo é milindro, tudo na mão, tudo, porque é diferente. Então nós que somos do século passado temos que se adaptar à realidade deles para poder ter uma convivência. Mas nada impede deles também serem maleáveis e aprender aquilo que a gente já sabe com digníssimo respeito. E nós respeitar também, porque é diferente. Uma coisa que é muito visível e muito assim, claro, hoje em dia é a internet, é o celular. Hoje a pessoa tem o celular como uma vestimenta entendeu? Eu tenho exemplo em casa, a pessoa fala, não, para que eu preciso voltar, que eu preciso do celular. Não consegue ficar sem, tá, entendeu? Então já virou. E hoje é uma coisa que para nós da antiga não tinha, e a gente tinha outra cabeça, outra mentalidade, a gente corria atrás das coisas para saber, ia em biblioteca. Hoje a pessoa com um celular bom e uma internet boa, ele tem tudo na palma da mão, na palma da mão. A pessoa consegue tudo, saber da religião, perguntar alguma coisa. Tem uma ferramenta que eu comecei a usar há pouco tempo, inclusive eu vou falar isso em reunião em breve lá no centro que eu frequento, que é o IA, tá? O Chat GPT. Meu, é muito bom porque o busca dele é rápido e ele traz informações. A respeito das informações é assim, o mesmo assunto às vezes tem vários autores, todos vão normalmente chegar no mesmo ponto final, mas cada um por um caminho. E às vezes esse caminho não condiz aquilo com a sua cabeça, com o seu centro, com o seu meio religioso aceita, entendeu? Então, mas nada
Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter discernimento para saber distinguir aquilo que é certo ou não, o que convém praticar ou não, fazer ou não, entendeu? Mas voltando, você tem tudo na palma da mão. Então, com o chat hoje, com o IA, você consegue as coisas rápidas, coisa que você ia fazer pesquisa, procurar. Não, você pergunta pro chat GPT, ele te joga a resposta na mão. E se quiser, ele já põe até em PDF, que é para imprimir. Tá entendendo? Então, é uma ferramenta, se souber usar, entendeu? A pessoa tem, agiliza, né? E hoje, infelizmente, tudo é bem dizendo a correria, né? É o que eu vou falar agora, acho que muitos já comentam tempo aqui, o tempo tá escasso, parece que 24 horas não dá pra gente fazer nada no dia, né? Que um dia 24 horas a gente não consegue. Tira o descanso, o trabalho, os afazeres, pô, a gente tem exemplo lá no centro, a gente começa às 20 horas, que infelizmente quase nem sempre começa nesse horário, né? A briga na minha casa é para começar sempre de horário e eles acham que não tem horário para terminar. E dentro da Umbanda tem sim horário, tem horas propícias para determinadas entidades e horas não propícias, que é horas densas que a gente fala, né? Que é depois das 0 hora, hora grande, dependendo da casa, fala de um modo. E então fica corrido, entendeu? Fica corrido. A gente tem que, no caso, se planejar, procurar se adequar ao tempo. E uma coisa interessante que eu vi ontem, inclusive, e o tempo é um orixá. O tempo é uma divindade da natureza. O tempo. A gente pode usar o tempo da gente para várias maneiras, para as coisas boas, para as coisas ruins. Só que o tempo não para e a gente às vezes acaba não valorizando o tempo. A gente fica com conversas às vezes fiadas ou trocadilhos que não condiz com aquilo que a gente quer para o nosso bem, não só da religião, para tudo na vida. Eu já citei exemplo em alguns outros vídeos que a gente às vezes não se antecipa para fazer determinadas coisas, aí acontece os imprevistos, aí fica xingando, blasfemando, falando, aumentando a energia negativa ao seu redor e às vezes com outras pessoas que não estão nem aí. Porque você não planejou o seu tempo, você não antecipou, você não planejou, não organizou o seu tempo e quer fazer tudo aquilo e o tempo não para. O tempo entendeu? E não existe um tempo só seu, um tempo de fulano. O tempo é um só, cada um se organiza para viver dentro dele, entendeu? Então, esse negócio de tempo é uma coisa muito séria, que é uma coisa que um bandista também tem que começar a prestar mais atenção, né? Mas esse vídeo é mais para isso também, um desabafo. Ontem, ou sábado, na verdade, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu sempre falei e indaguei até com alguns irmãos de fé, e é totalmente errado, inadequado, desrespeitoso, que é falar que o campo onde fica assistência é um campo profano. E dentro do terreiro não tem campo profano. Existe a tronqueira, que é um fundamento para tirar energias negativas, tem o congá, que irradia forças positivas. A assistência, nós temos hoje a divisória, que algumas casas é cortina, outras não, mas existe uma divisória onde existe a ritualística, que é onde ficam os médios, e tem a parte que fica assistência. Eu sempre falei que ali era profano e totalmente errado, inadequado, desrespeitoso. Eu sempre falei que era campo profano e isso é totalmente inadequado, desrespeitoso. Inclusive eu peço desculpa para aqueles que eu falei, que para alguns médios novatos que eu ensinei que é errado. Não é, é um campo de baixa energia, entendeu? Aonde que eles estão ali em preparo para entrar no campo santo, que é de alta energia, onde tem um congá, onde existe para receberem a devido atendimento, né? Mas não é um campo profano. O terreiro todo, ele é um campo de energia. Existem os lugares com mais energia e os que têm menos energia, mas ele é energizado desde a hora que ele é montado, entendeu? Porque existem os fundamentos,
tem os firmamentos, entendeu? Então tem tudo, assentamentos, né? Então eu sempre usei essa palavra profana para parte da ciência. Eu peço desculpa e eu reconheço que eu errei, né? Mas é que eu falo, falta de conhecimento e também de se adequar à nova era, tá? Eu vou ser sincero porque assim, que nem a gente falava antigamente, algumas palavras que hoje é totalmente inadequada. No caso, favela. Favela é totalmente inadequada, desrespeitoso também. É uma comunidade de pouco recurso financeiro. Acho que vai ficar, já fala favela, né? Ou se não, hoje você fala uma comunidade, entendeu? Vive numa comunidade. A comunidade é diferente do bairro, que já tem uma estrutura mais adequada. E a comunidade ainda está se formando. E algumas comunidades vai ficar anos e anos como comunidade, né? Que, entre aspas, é a antiga favela. Ok? Então, a respeito disso do profano, para aqueles que não sabem, profano é o oposto ao respeito, é o desrespeito. Então, o profano é uma palavra que pode ser usada assim, mas em determinados lugares, entendeu? Mas não dentro de um terreiro de umbanda, de uma igreja católica, desde do que for, porque ali é feito um fundamento para montar aquilo lá. Então, vai aí minhas sinceras desculpas para aqueles que eu falei que era campo profano, e é um aprendizado que eu com 62 anos e quase 40 de macumba estou aprendendo, tá ok? Esse vídeo também é para isso. Axé a todos, Motumbá, Mucunho de Zambi, e vamos que vamos. Axé.